Ao longo da história, diversas substâncias naturais têm sido empregadas com o intuito de promover a saúde cardiovascular, e entre elas destaca-se um condimento milenar, reconhecido por suas propriedades terapêuticas, a cúrcuma. Seu princípio ativo, a curcumina, tem despertado crescente interesse no meio científico devido aos seus efeitos benéficos sobre a circulação sanguínea e a função endotelial. O que torna esse composto particularmente relevante é sua capacidade de modular a produção de óxido nítrico, uma molécula fundamental para a manutenção da integridade vascular, embora frequentemente negligenciada pela população em geral. A importância do óxido nítrico reside em sua atuação silenciosa, porém vital, na regulação do tônus vascular. A partir da terceira década de vida, observa-se uma redução progressiva em seus níveis, fenômeno que compromete a elasticidade das artérias e, consequentemente, a eficiência do fluxo sanguíneo. Esse declínio gradual, embora imperceptível em suas fases iniciais, contribui para o enrijecimento dos vasos, a elevação da pressão arterial e a sobrecarga do sistema circulatório. Órgãos essenciais como o cérebro, o coração e a musculatura passam a sofrer com a diminuição do aporte de oxigênio, o que se manifesta em sintomas como fadiga, dificuldade de concentração e recuperação lenta após esforços físicos. A curcumina presente na cúrcuma atua de maneira singular ao interagir com as células endoteliais, estimulando a síntese de óxido nítrico e favorecendo a dilatação natural dos vasos. Para ilustrar esse mecanismo, pode-se comparar o sistema circulatório a um curso d'água. Quando o leito é amplo, o fluxo ocorre de maneira fluida, porém, ao estreitar-se, a correnteza perde velocidade e a pressão aumenta. Da mesma forma, artérias flexíveis permitem uma circulação eficiente, enquanto a rigidez vascular impõe resistência ao sangue, exigindo maior esforço do coração. Estudos demonstram que a suplementação com curcumina contribui para a manutenção da função endotelial, promovendo um ambiente propício à produção contínua de óxido nítrico. Pesquisas publicadas em periódicos científicos de renome, como o American Journal of Hypertension e Nutrition Journal, corroboram esses efeitos. Em um desses estudos, verificou-se que a administração diária de curcumina melhorou o desempenho cardiovascular em indivíduos de meia idade, facilitando o relaxamento vascular. Além disso, a molécula exerce um papel protetor ao combater processos inflamatórios crônicos, um dos principais fatores que comprometem a síntese de óxido nítrico. Quando a inflamação se instala, as células endoteliais sofrem danos, reduzindo sua capacidade de liberar essa substância essencial. A curcumina, ao modular a resposta inflamatória, preserva a integridade vascular e assegura a continuidade de sua função. Outro aspecto relevante é a ação antioxidante da curcumina, que neutraliza os radicais livres responsáveis pelo estresse oxidativo. Essas moléculas instáveis agridem o revestimento interno dos vasos, acelerando a degradação do óxido nítrico e limitando sua disponibilidade. Ao atenuar esse processo, a curcumina contribui para a manutenção de níveis adequados da substância, garantindo que as artérias permaneçam responsivas e capazes de se adaptar às demandas do organismo. Essa dinâmica é particularmente valorizada por atletas e profissionais da saúde, que reconhecem no óxido nítrico um elemento-chave para o desempenho físico e a saúde cardiovascular. Um estudo conduzido em 2012 comparou os efeitos da curcumina com os do exercício aeróbico em mulheres na pós-menopausa, revelando resultados surpreendentes. Ambas as intervenções demonstraram benefícios semelhantes na função endotelial, evidenciando que a curcumina pode atuar como um coadjuvante na promoção da saúde vascular. Embora não substitua a atividade física, sua associação com hábitos saudáveis potencializa os resultados, criando um efeito sinérgico que favorece a longevidade cardiovascular. A combinação de movimento e suplementação natural representa uma estratégia eficaz para preservar a flexibilidade das artérias e otimizar a circulação. É importante ressaltar que os benefícios da cúrcuma não se manifestam de forma imediata, mas sim por meio de um processo gradual de suporte celular. Seu consumo regular, especialmente quando associado à pimenta do reino para potencializar a absorção, fortalece o endotélio e estimula a produção contínua de óxido nítrico. Dessa forma, promove-se um ambiente interno mais equilibrado, no qual o fluxo sanguíneo ocorre de maneira mais eficiente e a oxigenação dos tecidos é aprimorada. Trata-se, portanto, de um alimento funcional que nutre as artérias e sustenta a circulação, assegurando que o óxido nítrico cumpra seu papel vital. A relevância do óxido nítrico transcende a mera regulação vascular, pois sua presença é indispensável para o funcionamento adequado de diversos sistemas orgânicos.
Ele influencia a clareza mental, a regularidade dos batimentos cardíacos e a capacidade muscular de receber oxigênio. Quando seus níveis estão comprometidos, todo o organismo sofre as consequências, desde a redução da energia até o aumento do risco de complicações cardiovasculares. A curcumina, ao favorecer a manutenção dessa molécula, atua como um aliado natural na preservação da saúde, restaurando o equilíbrio fisiológico necessário para um fluxo sanguíneo otimizado. Assim, a incorporação da cúrcuma à rotina diária, seja por meio de preparações culinárias, infusões ou suplementos, constitui uma medida simples, porém eficaz, para apoiar um dos mecanismos mais essenciais da vida. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de uma abordagem fundamentada em princípios bioquímicos e fisiológicos, que diferenciam um sistema circulatório sobrecarregado de um organismo capaz de distribuir sangue oxigenado com fluidez e precisão. Ao nutrir as artérias e sustentar a produção de óxido nítrico, a curcumina reafirma seu lugar como um dos mais valiosos recursos naturais para a promoção da saúde vascular, a integridade vascular e, por consequência, a manutenção de um organismo em equilíbrio funcional. Não se trata de uma intervenção isolada, mas de uma estratégia sinérgica que atua em múltiplos níveis da fisiologia humana, desde a modulação de vias de sinalização celular até a preservação da homeostase redox. A relação entre o estresse oxidativo e o envelhecimento celular é amplamente documentada na literatura científica, sendo um dos principais mecanismos subjacentes ao declínio progressivo das funções orgânicas. A capacidade do organismo de neutralizar radicais livres diminui com o tempo, enquanto a exposição a fatores ambientais e metabólicos intensifica a produção dessas espécies reativas. Nesse contexto, a curcumina emerge como um composto bioativo capaz de modular essa dinâmica, não apenas por sua ação antioxidante direta, mas, sobretudo, por sua capacidade de potencializar as defesas endógenas. Ao interagir com o fator de transcrição NRF2, ela estimula a expressão de enzimas detoxificantes, como a hemioxigenase 1 e a glutationa peroxidase, que desempenham papéis cruciais na proteção contra danos oxidativos. Além disso, a influência da curcumina estende-se à mitocôndria, organela central na produção de energia e na regulação do metabolismo celular. Estudos demonstram que esse composto contribui para a estabilização da função mitocondrial, reduzindo a permeabilidade da membrana interna e prevenindo a liberação de citocromo C, um evento associado à apoptose celular. Tal mecanismo é particularmente relevante em tecidos com alta demanda energética, como o miocárdio e o sistema nervoso central, onde a disfunção mitocondrial está intimamente ligada a patologias degenerativas. A manutenção da integridade mitocondrial, por sua vez, repercute diretamente na capacidade do organismo de sustentar níveis adequados de ATP, preservando a vitalidade celular e retardando processos associados ao envelhecimento precoce. Outro aspecto fundamental reside na interconexão entre o estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo grau, um estado subclínico que contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólicas e neurodegenerativas. A curcumina atua como modulador dessa resposta inflamatória, inibindo a ativação do fator nuclear Kb, NFB, uma via central na transcrição de genes pró-inflamatórios. Ao suprimir a produção de citocinas como TNF, IL-6 e IL-1-beta, ela contribui para a redução do ambiente pró-inflamatório, mitigando os danos teciduais e promovendo um microambiente celular mais favorável à regeneração. A biodisponibilidade da curcumina, no entanto, representa um desafio à sua eficácia terapêutica. Sua baixa solubilidade em água e rápida metabolização hepática limitam sua absorção sistêmica, o que levou ao desenvolvimento de estratégias para otimizar sua entrega. A associação com a piperina, um alcaloide presente na pimenta do reino, demonstrou aumentar em até 20 vezes a concentração plasmática de curcumina, potencializando seus efeitos biológicos. Além disso, formulações lipossomais e nanopartículas têm sido exploradas como alternativas para melhorar sua estabilidade e distribuição tecidual, ampliando seu potencial de aplicação clínica. A relevância da curcumina transcende o âmbito da suplementação individual, inserindo-se em um contexto mais amplo de prevenção e promoção da saúde. Em um cenário marcado pelo aumento da expectativa de vida e pela prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, a adoção de estratégias que visem a manutenção da homeostase celular torna-se imperativa.
Nesse sentido, a integração de compostos bioativos como a curcumina em protocolos de cuidado à saúde representa uma abordagem alinhada aos princípios da medicina preventiva, fundamentada em evidências científicas e na compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes ao envelhecimento saudável. A trajetória histórica da cúrcuma, desde seu uso tradicional em sistemas médicos milenares até sua validação pela ciência contemporânea, reforça seu papel como um recurso valioso na promoção do bem-estar. Sua capacidade de atuar em múltiplas vias bioquímicas, sem os efeitos adversos associados a intervenções farmacológicas convencionais, a posiciona como uma ferramenta promissora na busca por uma longevidade com qualidade. Não se trata de uma panaceia, mas de um componente estratégico em um modelo de saúde que prioriza a prevenção, a resiliência celular e a manutenção das funções orgânicas ao longo do tempo. Explicar por que isso ocorria. A sabedoria empírica acumulada ao longo de séculos encontrou, assim, respaldo nas evidências contemporâneas, consolidando o papel da cúrcuma como um agente de equilíbrio fisiológico. Seu potencial não se limita a uma ação isolada, mas se estende a um efeito sistêmico, no qual a modulação inflamatória, a proteção antioxidante e o suporte mitocondrial convergem para promover um estado de homeostase mais resiliente. A relação entre inflamação crônica de baixo grau e o envelhecimento precoce tem sido amplamente documentada na literatura científica. Estudos epidemiológicos demonstram que indivíduos com marcadores inflamatórios persistentemente elevados apresentam maior risco de desenvolver doenças degenerativas, comprometimento cognitivo e redução da capacidade funcional ao longo do tempo. Nesse contexto, a curcumina emerge como um composto bioativo capaz de atuar em múltiplas frentes, sem interferir de maneira agressiva nos mecanismos naturais do organismo. Sua ação não se restringe à supressão inflamatória, mas sim à promoção de um ambiente celular mais equilibrado, no qual os processos de reparo e regeneração podem ocorrer de forma mais eficiente. A complexidade das vias moleculares envolvidas na resposta inflamatória exige abordagens que considerem a interconexão entre os sistemas. A curcumina, por sua natureza pleiotrópica, interage com alvos como as vias do NF-B das MAPKS, proteínas quinases ativadas por mitógenos, e do NRF2, este último um regulador-chave da resposta antioxidante. Ao modular essas vias, o composto contribui para a manutenção de um perfil inflamatório mais controlado, sem comprometer a capacidade do sistema imunológico de responder a ameaças reais. Essa seletividade é fundamental, pois uma supressão indiscriminada da inflamação poderia resultar em imunossupressão e aumento da vulnerabilidade a infecções. Além de seus efeitos sobre a inflamação, a curcumina exerce influência direta sobre a saúde vascular. A disfunção endotelial, frequentemente associada à inflamação crônica, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Pesquisas indicam que o composto pode melhorar a função endotelial ao promover a produção de óxido nítrico, uma molécula essencial para a vasodilatação e a regulação do fluxo sanguíneo. Paralelamente, sua capacidade de reduzir o estresse oxidativo contribui para a proteção das células endoteliais contra danos, preservando a integridade dos vasos sanguíneos e favorecendo a circulação adequada. O impacto da curcumina sobre a saúde cerebral também merece destaque. A neuroinflamação, um processo subjacente a diversas condições neurodegenerativas, tem sido alvo de investigações que apontam para o potencial neuroprotetor do composto. Estudos pré-clínicos sugerem que a curcumina pode atravessar a barreira hematoencefálica e modular a atividade das células microgliais, reduzindo a produção de citocinas pró-inflamatórias no sistema nervoso central. Essa ação não apenas protege os neurônios contra danos, mas também pode influenciar positivamente a plasticidade sináptica e a cognição. A biodisponibilidade da curcumina, no entanto, representa um desafio para sua aplicação terapêutica. Sua baixa solubilidade em água e rápida metabolização limitam sua absorção no trato gastrointestinal. Estratégias como a combinação com piperina, um alcaloide presente na pimenta do reino, ou o uso de formulações lipossomais têm sido desenvolvidas para superar essa limitação, ampliando sua eficácia. Essas abordagens permitem que concentrações mais elevadas do composto alcancem a circulação sistêmica, potencializando seus efeitos benéficos. A integração da cúrcuma na rotina alimentar ou como suplemento não deve ser vista como uma solução isolada, mas como parte de uma estratégia mais ampla de promoção da saúde. Seu uso deve ser acompanhado de hábitos que favoreçam um estilo de vida equilibrado, incluindo uma dieta rica em nutrientes, atividade física regular e manejo adequado do estresse.
Nesse sentido, a curcumina atua como um coadjuvante, potencializando os benefícios de práticas saudáveis e contribuindo para a manutenção de um estado de bem-estar duradouro. A ciência moderna, ao validar os conhecimentos tradicionais, reforça a importância de uma abordagem integrativa na saúde. A cúrcuma, com sua longa história de uso e seu perfil de segurança bem estabelecido, representa um exemplo claro de como a natureza pode oferecer recursos valiosos para a manutenção da vitalidade humana. Seu potencial não reside em propriedades mágicas, mas em sua capacidade de apoiar os mecanismos intrínsecos do organismo, promovendo um envelhecimento mais saudável e uma vida com maior qualidade. A razão pela qual tal prática se mostra tão relevante reside no fato de que, ao incorporar a cúrcuma ao cotidiano, seja por meio do consumo matinal em infusões, seja pela sua adição a preparações culinárias aquecidas, ou ainda pela combinação estratégica com pimenta do reino para otimizar sua biodisponibilidade, o indivíduo proporciona ao organismo um suporte fundamental em uma de suas funções primordiais, a regulação equilibrada dos processos inflamatórios. Não se trata, contudo, de uma solução imediata ou paliativa, mas sim de uma relação de reciprocidade duradoura entre o corpo e os nutrientes que lhe são fornecidos. A cada dia em que esse equilíbrio é nutrido, as células, os tecidos e o sistema vascular respondem de maneira silenciosa, porém inequívoca, por meio de mecanismos que favorecem a manutenção da homeostase e a preservação da integridade fisiológica.